A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Zé Felipe. O sol ainda não havia nascido completamente quando ele saiu de sua casa em Goiânia, dirigindo-se ao estúdio para mais um dia de gravações. A rotina de artista sertanejo era intensa, menos shows, gravações, reuniões com a equipe, entrevistas, mas ele não reclamava. Desde criança sonhava em seguir os passos do pai, Leonardo, e agora, aos seus anos de carreira, sentia-se realizado profissionalmente. Naquela manhã específica, porém, algo diferente aconteceria. Zé Felipe havia decidido tomar um caminho alternativo para o estúdio, evitando o trânsito pesado da avenida principal. Era uma rua mais antiga da cidade, com casas simples e alguns comércios locais. Enquanto dirigia seu carro observando a paisagem urbana que se despertava, algo chamou sua atenção. Sentado em frente a uma pequena padaria, com algumas sacolas plásticas ao lado e uma aparência visivelmente debilitada, estava um homem que lhe parecia familiar. Zé Felipe diminuiu a velocidade do veículo, tentando enxergar melhor. O coração dele disparou quando reconheceu quem era: João Carlos. Seu antigo técnico de som, João Carlos, havia trabalhado com Zé Felipe por quase 3 anos. No início de sua carreira solo, era um profissional competente, dedicado, que sempre chegava antes de todos no estúdio e saía por último. Tinha uma família menos esposa e 2 filhos pequenos, e sempre falava deles com carinho durante as pausas das gravações. Mas isso foi há mais de 5 anos. Zé Felipe não havia mais ouvido falar dele. O cantor estacionou o carro algumas quadras adiante e voltou caminhando. Queria ter certeza de que era realmente João Carlos antes de qualquer coisa. Conforme se aproximava, as suas suspeitas se confirmaram. Era ele, sem dúvida, mas estava muito diferente. Magro, com a barba por fazer, roupas gastas e um olhar distante que não combinava com o homem alegre e comunicativo que ele conhecera. João Carlos chamou Zé Felipe, ainda a alguns metros de distância. O homem levantou a cabeça lentamente, como se estivesse saindo de um transe. Seus olhos demoraram alguns segundos para focar na figura que se aproximava. Quando finalmente reconheceu Zé Felipe, uma mistura de surpresa, vergonha e emoção tomou conta de seu rosto. Zé Felipe? João Carlos tentou se levantar rapidamente, mas suas pernas pareciam não ter força suficiente. Não acredito que é você. Cara, que bom te ver. Zé Felipe se aproximou e, sem hesitar, ofereceu a mão para ajudá-lo a se levantar. Quanto tempo, como você está? A pergunta soou quase irônica diante da situação óbvia, mas João Carlos entendeu a intenção genuína por trás das palavras. Ele conseguiu se levantar com a ajuda do cantor, mas evitou o contato visual direto. Eu estou. João Carlos gaguejou, claramente constrangido. Não esperava encontrar você aqui. Zé, você deve estar com pressa. Não precisa se preocupar. Comigo? Preocupar? Claro que me preocupo. Você trabalhou comigo, cara. Você era parte da equipe. O que aconteceu? Onde você está morando? João Carlos baixou a cabeça. A pergunta que ele mais temia. Como explicar para alguém que conheceu em um momento de sucesso profissional que sua vida havia desmoronado completamente? É uma longa história, Zé. Não quero tomar seu tempo. Meu tempo? Zé Felipe olhou para o relógio. Tinha uma gravação marcada, mas de repente isso não parecia mais importante. João, você está morando na rua? O silêncio que se seguiu foi a resposta que Zé Felipe precisava. João Carlos apenas assentiu com a cabeça, ainda evitando o olhar do cantor. Há quanto tempo? Uns 8 meses, respondeu João Carlos em voz baixa. Zé Felipe sentiu um aperto no peito. 8 meses. Isso significava que João Carlos estava em situação de rua durante todo o inverno que havia passado. Ele não conseguia imaginar como alguém que conhecia havia enfrentado isso sozinho. Escuta, João, você tomou café da manhã hoje? João Carlos fez que não com a cabeça. Então vamos resolver isso agora. Tem uma lanchonete ali na esquina, vamos conversar direito. Zé, você não precisa. Preciso sim. Vamos à lanche. Era pequena e simples, mas limpa e aconchegante. Zé Felipe escolheu uma mesa no fundo, longe da entrada, para dar mais privacidade à conversa. Pediu um café completo, pães, frios, frutas, café e suco, e insistiu para que João Carlos comesse à vontade, enquanto João Carlos comia com uma fome que revelava dias sem uma refeição adequada. Zé Felipe observava em silêncio. O homem que ele conhecera era comunicativo, sempre contando histórias engraçadas da família ou compartilhando conhecimento técnico sobre equipamentos de som. Agora, estava retraído, comendo devagar, como se não quisesse incomodar. Pode comer, cara. Fica à vontade, encorajou Zé Felipe. Após alguns minutos, quando João Carlos pareceu ter saciado a fome mais urgente, Zé Felipe começou a conversar. Quero que você me conte o que aconteceu, João. Sem pressa. No seu tempo. João Carlos limpou a boca com um guardanapo,
e respirou fundo. Sabia que essa conversa seria difícil, mas também sentia que devia explicações ao homem que estava sendo tão gentil com ele. Depois que saí do seu trabalho, consegui uma vaga numa empresa de eventos aqui em Goiânia. Era um emprego bom, com carteira assinada, salário decente. Fiquei lá por 2 anos. Zé Felipe assentiu, incentivando-o a continuar. Aí veio a pandemia. A empresa fechou de uma hora para outra. Muitos eventos foram cancelados. Sabe como foi? Fiquei desempregado, mas pensei que seria temporário. Tinha uma reserva pequena, achei que ia conseguir outro emprego logo. João Carlos parou para tomar um gole de café, suas mãos tremiam levemente. Mas os meses foram passando, e nada. A área de eventos foi uma das mais afetadas. Comecei a aceitar qualquer trabalho, segurança, limpeza, entrega, mas eram trabalhos temporários, sem garantia. O dinheiro que eu ganhava mal dava para o básico. E sua esposa, Westman, o rosto de João Carlos se contraiu de dor ao falar da família. A Carla, ela aguentou firme no começo. Trabalhava como doméstica, mas também perdeu o emprego. Tentamos resistir, mas o aluguel atrasou, as contas se acumularam. Carla ficou doente, depressão, ansiedade, precisava de acompanhamento médico, remédios caros. Zé Felipe sentia o coração pesado ouvindo aquela história. Quantas famílias não passaram por situações similares? Tivemos que sair de casa. Fomos morar com a mãe da Carla, numa casa pequena, com muita gente. Eu me sentia um peso, sabe? Um homem que não conseguia sustentar a própria família. João, isso não é culpa sua. Você sabe disso, né? Na cabeça eu sei, Zé, mas no coração é diferente. Comecei a beber, primeiro só um pouco, para aliviar a angústia. Depois virou vício. Carla implorava para eu parar, mas eu não conseguia. Brigávamos muito. As crianças ficavam assustadas. João Carlos precisou parar novamente. Zé Felipe podia ver que relembrar aqueles momentos era doloroso. Um dia, depois de uma briga feia, Carla me disse que era melhor eu sair. As crianças estavam sofrendo muito vendo aquela situação. Ela estava certa, Zé. Eu estava destruindo o que restava da minha família. E você saiu. Saí. Achei que seria temporário, que eu ia me recuperar e voltar. Mas na rua, o vício só piorou. Arranjava algum dinheiro fazendo bicos e gastava. Tudo beber. Dormia onde aparecia menos praças, marquises, pontes. Zé Felipe tentava processar tudo o que estava ouvindo. João Carlos, o homem que ele conhecera como profissional e pai dedicado, havia perdido tudo. Cheguei a ser internado 2 vezes em clínicas de reabilitação, mas sempre voltava para a rua. Não conseguia me manter sóbrio. A cada recaída me afastava mais da família. Carla mudou de cidade com as crianças. Não sei nem onde estão agora. Quando foi a última vez que você falou com eles? Faz mais de 1 ano, Zé. Mais de 1 ano que não vejo meus filhos. João Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Eles devem nem lembrar direito do pai. O Pedro tinha 5 anos quando saí, a Ana tinha 3. Zé Felipe esticou a mão e tocou o braço de João Carlos, num gesto de apoio. E agora, você ainda bebe? Faz 3 semanas que não toco numa gota. 3 semanas que estou tentando de novo. Mas é difícil, Zé. Na rua, sem perspectiva, sem contato com a família, às vezes parece que não tem sentido. Tem sentido sim, João, você estar aqui, conversando comigo. São já uma demonstração de que você não desistiu. João Carlos olhou para Zé Felipe, com uma mistura de gratidão e desesperança. Às vezes penso que talvez seja tarde demais, que já causei muito sofrimento para todos. Talvez seja melhor eu desaparecer de vez. Não fala isso, cara. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca, tá? Felipe ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia ouvido. Olhava para João Carlos e via não apenas um homem em situação de vulnerabilidade, mas alguém que fez parte de sua jornada profissional. Alguém que contribuiu para seu sucesso quando ele estava começando. Lembrava-se de momentos específicos. João Carlos chegando cedo para testar todos os equipamentos, antes das gravações, sua dedicação em conseguir o som perfeito. As conversas descontraídas durante os intervalos. Era um profissional competente e uma pessoa boa. As circunstâncias da vida é que haviam levado àquela situação. João, eu quero te ajudar, disse Zé Felipe, finalmente quebrando o silêncio. Zé, eu não posso aceitar caridade. Jamie, demais. Não é caridade. É um amigo ajudando outro amigo. Você me ajudou quando eu precisava de um técnico de som competente. Agora é minha vez de te ajudar. João Carlos balançou a cabeça. Eu não sei se consigo. Zé, já tentei me recuperar tantas vezes e sempre voltei para a estaca zero. Não quero te decepcionar também. Você não vai me decepcionar. Mas preciso que você queira isso de verdade. Não posso querer mais que você. Eu quero, cara. Que quero. Quero voltar a ser o homem que eu era. Quero reconquistar minha família. Quero trabalhar de novo.
ter dignidade. Zé Felipe podia ver a sinceridade nos olhos de João Carlos. Por trás de toda a dor e do cansaço, ainda havia uma centelha de esperança. Então vamos fazer o seguinte. Você vai vir comigo agora. Vou te levar para tomar um banho, conseguir roupas limpas, depois vamos conversar sobre um plano. Zé, eu não posso ir para sua casa. Imagina o que as pessoas vão pensar você levando um morador de rua. João, para de se diminuir. Você não é um morador de rua. Você é João Carlos, pai de família, profissional competente, que está passando por um momento difícil. E lugar de amigo é na casa de amigo. Zé Felipe pegou o celular e cancelou seus compromissos da manhã. Sabia que sua equipe não entenderia de imediato, mas algumas coisas eram mais importantes que cronogramas de trabalho. Vamos, João. Primeiro passo é sempre o mais difícil. João Carlos hesitou por um momento, depois assentiu. Juntou suas poucas coisas nas sacolas plásticas e seguiu Zé Felipe até o carro. Durante o trajeto, Zé Felipe ligou para Virginia, sua esposa, explicando brevemente a situação e pedindo para ela preparar o quarto de hóspedes. Amor, conhece esse homem? Perguntou Virginia, preocupada. Conheço sim, trabalhava comigo. É uma pessoa boa que está precisando de ajuda. Confie em mim, ok? Claro que confio, vou preparar tudo. Essa era uma das coisas que Zé Felipe mais amava. Virginia, sua capacidade de apoio low Sam Questioner, sua generosidade natural. Sabia que podia contar com ela. A casa de Zé Felipe era ampla e confortável, localizada num condomínio fechado em Goiânia. Quando chegaram, Virginia os recebeu com um sorriso caloroso, sem demonstrar qualquer constrangimento ou julgamento. Pela aparência de João Carlos. João Carlos, seja bem-vindo. Zé me contou sobre você. Que bom que vocês se reencontraram. João Carlos cumprimentou Virginia timidamente, claramente desconfortável com a situação, mas tocado pela gentileza. Telek, preparei o quarto de hóspedes para você, continuou Virginia. Tem toalhas limpas, sabonete, shampoo, tudo o que você precisa. Fique à vontade para tomar um banho. Depois, almoçamos juntos. Eu não sei como agradecer, murmurou João Carlos. Não precisa agradecer nada. Agora você é nosso hóspede. Enquanto João Carlos se dirigia ao quarto para se limpar, Zé Felipe conversou com Virginia sobre seus planos. Amor, eu quero realmente ajudar ele a se reerguer. Não é só dar um banho e uma refeição. Quero ajudá-lo a voltar para a vida. Eu apoio totalmente, Zé. Mas você pensou em como? Estou pensando. Primeiro, acho que ele precisa de acompanhamento médico, tanto para o vício quanto para a saúde geral. Depois, ajudar ele a conseguir documentos, procurar trabalho, quem sabe reencontrar a família. E um projeto grande. Amor, vai demandar tempo, paciência, recursos, eu sei, mas sinto que preciso fazer isso. Quando eu estava começando, El me ajudou. Agora é minha vez. Virginia sorriu e beijou o marido. Então vamos fazer isso juntos. Quando João Carlos desceu para o almoço, estava visivelmente diferente. O banho, as roupas limpas emprestadas de Zé Felipe e o barbear haviam revelado novamente. O homem que ele era por baixo das circunstâncias ainda estava magro e com marcas da vida difícil no rosto, mas sua dignidade havia voltado um pouco. Nossa, João, você está muito melhor, comentou Zé Felipe. Nem lembro quando foi a última vez que tomei um banho de chuveiro quente, disse João Carlos, emocionado. Obrigado, Virginia. Obrigado, Zé. Durante o almoço, eles conversaram sobre planos práticos. Zé Felipe havia pensado em várias etapas. Cuidar da saúde física e mental de João Carlos ajuda. Lou a regularizar sua documentadoria. Lou na busca por trabalho eventualmente. Ajudá-lo a reencontrar a família João, você precisa querer. Isso de verdade. Não vai ser fácil. Vai ter momentos difíceis, tentações para voltar para os vícios antigos. Você está disposto a lutar? Estou, Zé. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que talvez eu tenha uma chance real de recomeçar. Então vamos começar? Hoje mesmo. Vou ligar para um médico amigo meu, Dr. Ricardo. Ele é especialista em dependência química e vai te ajudar. Dr. Ricardo Mendes era um psiquiatra renomado em Goiânia, especializado em dependência química. Zé Felipe o conhecia há anos. Havia tratado alguns músicos conhecidos com problemas similares. Quando Zé Felipe ligou explicando a situação, Dr. Ricardo se prontificou a ajudar. Zé, é muito importante que você entenda que a recuperação de um viciado é um processo longo e complexo. Não é linear. Haverá altos e baixos. Recaídas são possíveis. Você precisa estar preparado para isso. Doutor, eu entendo, mas quero ajudar. João Carlos é uma pessoa boa que perdeu o rumo. Acredito que ele pode se recuperar. Ótimo. Vou avaliar ele e elaborar um plano de tratamento. Mas lembre-se, o protagonista da recuperação é ele mesmo. Nós somos apenas apoio. A primeira consulta de João Carlos com o Dr. Ricardo
foi intensa. Durou quase 2 horas. O médico avaliou não apenas a questão do alcoolismo, mas toda a saúde mental de João Carlos, menos a depressão, ansiedade, sentimentos de culpa e baixa autoestima, que haviam contribuído para sua queda. João Carlos, você está enfrentando o que chamamos de transtorno por uso de substâncias, associado a um episódio depressivo maior. É uma condição séria, mas tratável, explicou o Dr. Ricardo. Doutor, eu já tentei parar de beber várias vezes e não consegui. Tenho Method fell hard de novo. As tentativas anteriores não foram falhas, foram aprendizados. Cada tentativa nos ensina algo sobre o que funciona e o que não funciona para você. Agora vamos tentar uma abordagem mais completa. O tratamento proposto por Dr. Ricardo incluía medicação para controlar a ansiedade e depressão, terapia individual, semanal, participação em grupos de apoio, Alcoólicos Anônimos, acompanhamento, nutricional, atividade física, regular, terapia ocupacional. É um programa intensivo, admitiu o médico. Mas este statement, abordagens multidisciplinares têm mais sucesso. Zé Felipe assumiu os custos de todo o tratamento. Sabia que seria um investimento significativo, mas não hesitou. Além disso, adaptou uma parte de sua casa para que João Carlos tivesse privacidade e conforto durante a recuperação. As primeiras semanas foram muito difíceis. João Carlos enfrentou síndrome de abstinência, menos tremores, sudorese, insônia, ansiedade extrema. Houve momentos em que ele implorou para sair, disse que não aguentava mais, que queria desistir. Zé, eu não consigo. É muito difícil. Talvez eu devesse voltar para a rua, disse João Carlos numa noite particularmente difícil. João, você consegue sim. Eu estou aqui. Virginia está aqui. Dr. Ricardo está aqui. Você não está sozinho desta vez. Mas e se eu não conseguir? E se eu decepcionar vocês? A única decepção seria você desistir antes mesmo de tentar. Dor é temporária, João. Desistir é para sempre. Virginia também se mostrou uma fonte constante de apoio. Cozinha refeições nutritivas para ajudar na recuperação física de João Carlos, conversava com ele sobre assuntos cotidianos para distraí-lo da ansiedade. Incluía-o nas atividades familiares, para que ele não se sentisse isolado. Virginia, eu não sei como retribuir tanta bondade, disse João Carlos um dia. João, você retribui ficando bem. Sua recuperação é o maior presente que você pode nos dar. Após um mês de tratamento intensivo, João Carlos começou a mostrar sinais consistentes de melhora. A medicação estava fazendo efeito. As sessões de terapia ajudavam a processar seus traumas e culpas. E a participação no grupo de AA trouxe a ele um senso de comunidade que havia perdido. Dr. Ricardo, pela primeira vez em anos, acordei, hoje sem vontade de beber, relatou João Carlos numa sessão. Isso é uma vitória significativa, João Carlos. Como você se sente com isso? Esperançoso, assustado também, porque não quero perder essa sensação. É normal ter medo. Mas lembre-se, um dia de cada vez. Você não precisa se preocupar com nunca mais beber. Só precisa se preocupar em não beber hoje. Zé Felipe observava a transformação de João Carlos com alegria. Fisicamente, ele havia recuperado peso e cor. Mentalmente, estava mais presente, mais comunicativo. Voltava a contar histórias, a sorrir, a demonstrar interesse pelas coisas ao redor. Zé, tenho uma ideia, disse João Carlos um dia. Que tal se eu ajudasse com alguma coisa enquanto estou aqui? Não suporto ficar sem fazer nada. Que tipo de ajuda você está pensando? Sei lá, posso ajudar com manutenção da casa, da piscina, jardinagem, ou até mesmo com equipamentos de som. Se você precisar, minhas mãos estão tremendo menos. Acho que consigo trabalhar de novo. Zé Felipe sorriu. Ver João Carlos querendo contribuir era um sinal excelente de que sua autoestima estava se recuperando. Sabe de uma coisa? Estou gravando um álbum novo. Que tal você dar uma olhada nos equipamentos do meu estúdio caseiro? Pode ter alguma coisa desregulada. De João Carlos brilharam. Fazia mais de 2 anos que ele não trabalhava com equipamentos de som profissionais. Sério, você confia em mim? Claro que confio. Você sempre foi muito competente. Naquele mesmo dia, João Carlos examinou todo o estúdio de Zé Felipe. Identificou várias pequenas regulagens que poderiam melhorar a qualidade do som. Sugeriu reposicionamentos de equipamentos e até mesmo apontou algumas peças que precisavam ser substituídas. Cara, você não perdeu nada. Continua crack, elogiou Zé Felipe. É bom saber que ainda lembro de alguma coisa, disse João Carlos, claramente orgulhoso. Aquela tarde no estúdio foi um marco na recuperação de João Carlos. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu útil, competente, valorizado profissionalmente. Lembrou-se de quem ele era antes de tudo desmoronar, após 2 meses de tratamento. Dr. Ricardo considerou que João Carlos estava estável o suficiente para lidar com
questões mais profundas de seu passado. Uma das mais importantes: o relacionamento com a família. João Carlos, você tem falado muito sobre sua culpa em relação à esposa e filhos. Acho que está na hora de explorarmos essa questão mais profundamente, disse o psiquiatra numa sessão. Doutor, eu destruí minha família. Carla estava certa em me mandar embora. As crianças não mereciam ver o pai naquele estado. Você realmente acredita que destruiu sua família para sempre? Que não há possibilidade de reconstrução? João Carlos ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei, doutor. Passou tanto tempo. Eles devem ter seguido em frente. Talvez seja melhor eu não atrapalhar a paz deles. Ou talvez eles também sintam sua falta. Talvez Carla também sofra com essa separação. Talvez as crianças perguntem pelo pai. Mas e se eles não quiserem me ver? E se eu causar mais dor ainda? E se eles quiserem? E se estiverem esperando? Por volta, Dr. Ricardo propôs um exercício. João Carlos escreveria uma carta para Carla. Não para enviar necessariamente, mas para organizar seus pensamentos e sentimentos. Escreva tudo o que você gostaria de dizer para ela. Suas culpas, seus arrependimentos, seus sentimentos, seus planos para o futuro. Não se preocupe com o tamanho ou a forma. Apenas escreva. João Carlos passou dias trabalhando na carta. Escreveu, rasgou, reescreveu. Chorou muito durante o processo. Quando finalmente trouxe o resultado para Dr. Ricardo, eram várias folhas de papel com uma mensagem profundamente emocional. Leia em voz alta, pediu o psiquiatra. Carla, meu amor, não sei nem por onde começar. Sei que não tenho o direito de te chamar assim depois de tudo que eu fiz, mas você ainda é o amor da minha vida. Sei que te machuquei muito. Machuquei nossos filhos. Destruí nossa família. Sei que quando você me pediu para sair, estava certa. Eu estava doente, viciado, e estava fazendo vocês sofrerem. João Carlos precisou parar várias vezes durante a leitura, dominado pela emoção. A carta continuava com pedidos de perdão, explicações sobre sua doença, promessas de mudança e, principalmente, declarações de amor pela família. Como você se sente depois de escrever isso? Perguntou Dr. Ricardo, aliviado, triste, com saudade, mas também esperançoso, não sei explicar. Você gostaria de tentar encontrar Carla, gostaria muito, mas tenho medo. Medo do quê? De descobrir que é tarde demais. De ver que eles estão melhor sem mim. Dr. Ricardo explicou que o medo era natural, mas que às vezes precisamos enfrentar nossos medos para crescer. João Carlos, você está há 2 meses sóbrio. Está em tratamento, trabalhando, morando numa casa digna, está se tornando novamente o homem que Carla se apaixonou. Talvez seja a hora de mostrar isso para ela. Zé Felipe apoiou totalmente a decisão de João Carlos de procurar a família. Sabia que esse reencontro era fundamental para a recuperação completa de seu amigo. João, vou contratar um detetive particular para te ajudar a encontrar Carla e as crianças, ofereceu Zé Felipe. Você faria isso, claro. Família é a coisa mais importante do mundo. Se há uma chance de vocês se reconciliarem, temos que... O detetive contratado por Zé Felipe, um profissional experiente chamado Marcos, conseguiu localizar Carla em menos de 2 semanas. Ela estava morando em Anápolis, cidade próxima a Goiânia, trabalhando como auxiliar de limpeza em um hospital. Morava com os filhos numa casa simples alugada. Ela não se casou novamente, informou Marcos. Trabalha muito, né? As crianças estão na escola. Pelos vizinhos, parece que ela leva uma vida quieta, dedicada aos filhos. João Carlos ficou emocionado ao saber que Carla não havia refeito a vida amorosa. Isso significava que talvez ainda houvesse uma chance. Mas como eu vou abordar ela? Não posso simplesmente aparecer na porta da casa dela, depois de mais de 1 ano, ponderou João Carlos. Zé Felipe sugeriu uma abordagem cuidadosa. Primeiro, tentaria um contato telefônico. Se Carla aceitasse conversar, marcariam um encontro em local neutro. Marcos havia conseguido o número do telefone de Carla no trabalho. Num sábado à tarde, com o apoio de Zé Felipe e Virginia, João Carlos fez a ligação. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender. Alô, a voz de Carla! João Carlos reconheceu imediatamente, mesmo depois de tanto tempo. Sua mão tremeu segurando o telefone. Carla, é o João Carlos. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade, João. A voz dela estava cheia de surpresa. Talvez susto. Sim, sou eu. Carla, eu sei que você deve estar surpresa, mas preciso falar com você. João, onde você está? Como conseguiu meu número? Estou bem, Carla. Estou em tratamento, sóbrio há 2 meses. Preciso te explicar tudo. Novo silêncio. João Carlos podia ouvir a respiração dela do outro lado. João,
Eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, Carla, só uma conversa. Escolha o lugar, o horário, eu só preciso que você me dê essa chance. Carla demorou para responder. João Carlos podia sentir que ela estava lutando internamente. As crianças, elas perguntam por você às vezes, disse ela finalmente. Com a voz embargada, o coração de João Carlos se apertou. Seus filhos ainda lembravam dele, como eles estão, crescendo. Pedro tá com 8 anos agora, Ana com 6. Pedro joga futebol na escola. Ana adora desenhar. João Carlos sorriu à travessa. Tesla Green. Seus filhos estavam crescendo sem ele, mas estavam bem. Carla, eu mudei, estou fazendo tratamento, tenho ajuda médica, estou trabalhando. Não sou mais aquele homem que saiu de casa. João, você já disse isso antes. Eu sei, mas desta vez é diferente. Tenho apoio real, estrutura. Por favor, me dê uma chance de provar. Carla suspirou profundamente. Tá bem, mas só nós dois primeiro. Não quero mexer com a cabeça das crianças se você não conseguir manter. Obrigado, Carla, muito obrigado. Marcaram de se encontrar no domingo seguinte, numa praça em Anápolis. João Carlos mal conseguiu dormir nos dias que antecederam o encontro. O domingo amanheceu ensolarado. João Carlos acordou cedo, nervoso e ansioso. Zé Felipe se ofereceu para levá-lo até Anápolis e esperar ali perto, caso ele precisasse de apoio. Não precisa ficar, Zé. Isso é algo que precisa enfrentar sozinho, disse João Carlos. Sei. Mas vou estar por perto caso você precise. Boa sorte, irmão. A praça escolhida por Carla era pequena e tranquila, com alguns bancos sob as árvores e um parquinho infantil. João Carlos chegou 15 minutos antes do horário marcado, ansioso para ver a mulher que ainda amava. Quando a viu se aproximando, o coração dele disparou. Carla estava mais magra, com alguns fios grisalhos que não existiam antes, mas ainda era a mulher bonita que ele havia se apaixonado anos atrás. Ela caminhava devagar, claramente tão nervosa quanto ele. Oi, João, disse ela, parando a alguns metros de distância. Oi, Carla. Obrigado por ter vindo. Eles se sentaram num banco mantendo uma distância respeitosa. O silêncio inicial foi constrangedor. Você está diferente, observou Carla. Estou bem melhor. Engordei um pouco, não bebo há 2 meses e meio. Faço terapia. E ando estamorando. João Carlos contou sobre o reencontro com Zé Felipe, sobre como o cantor o havia acolhido e ajudado no tratamento. Carla ouviu em silêncio, às vezes assentindo com a cabeça. Joey, eu sofri muito depois que você saiu. Não só pela separação, mas por te ver se destruindo e não conseguir ajudar. Carla, você tentou me ajudar. Eu que não soube aceitar. Você fez o certo, me pedindo para sair. Eu estava fazendo as crianças sofrerem. Elas sentiram muito sua falta. Pedro ficou muito revoltado no começo. Dizia que você havia abandonado. Ana ficava perguntando quando o papai ia voltar. João Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Eu nunca quis abandonar vocês. Eu me perdi, Carla. Perdi o controle da minha vida, do meu vício, de tudo. E agora, que você quer, João? Quero minha família de volta. Quero ser o pai que meus filhos merecem. O marido que você merece. Sei que vai ser difícil. Sei que vocês vão precisar de tempo para confiar em mim de novo. Mas quero tentar. Carla ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as crianças que brincavam no parquinho. João, eu nunca parei de te amar. Mesmo com toda a dor, toda a raiva, eu nunca consegui parar de te amar. Mas amor não basta. Preciso saber que você não vai desaparecer de novo, que não vai voltar a beber, que não vai fazer as crianças sofrerem. Eu prometo, Carla, prometo que desta vez é diferente. Você já prometeu antes, eu sei. Mas agora tenho estrutura real. Tenho acompanhamento médico, terapia, trabalho, uma casa e, principalmente, sei que se eu falhar de novo, vou perder vocês para sempre. Carla o olhou nos olhos pela primeira vez desde que se sentaram. Você parece diferente mesmo. Seus olhos não têm mais aquela tristeza profunda que eu via antes. Porque agora tenho esperança de novo, Carla. Esperança de reconquistar minha família. O que você propõe? Que comecemos devagar. Talvez eu possa ver as crianças algumas vezes, com sua supervisão. Conforme você for vendo que mudei mesmo, quem sabe possamos tentar reconstruir nossa família. Carla respirou fundo. Está bem, mas com condições. Primeiro, você continua o tratamento, sempre. Segundo, qualquer sinal de recaída, qualquer comportamento que me preocupe, eu corto o contato imediatamente. Terceiro, vamos com calma. As crianças vão precisar de tempo para processar seu retorno. Aceito todas as condições. Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda, João. Me prove que realmente mudou. A primeira visita às crianças foi marcada para o sábado seguinte. João Carlos estava mais nervoso do que nunca. Como seus filhos reagiriam? Eles ainda se lembrariam dele com carinho?
Ou apenas com ressentimento? Zé Felipe percebeu a ansiedade do amigo. João, seja você mesmo. Seja o pai amoroso que você sempre foi. As crianças sentem quando o amor é verdadeiro. E se eles não quiserem me ver, aí você respeita o tempo deles e continua tentando conquistar a confiança devagar. A casa de Carla em Anápolis era simples, mas aconchegante. Quando João Carlos chegou, ela o recebeu na porta. Eles estão um pouco ansiosos, avisou ela. Pedro tá ressabiado, Ana tá curiosa. Como você explicou minha volta? Disse que o papai estava doente, mas agora está se tratando e quer vê-los. Quando João Carlos entrou na sala, viu seus filhos no sofá. Pedro, agora um menino de 8 anos, alto para a idade, olhava para ele com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ana, com seus 6 anos, escondida atrás do irmão mais velho. Oi, meus amores, disse João Carlos, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Papai. Ana foi a primeira a falar, sua voz pequena e incerta. Sim, meu amor, é o papai. Ana se aproximou, devagar, estudando o rosto do pai como se tentasse confirmar suas memórias. Você ficou diferente, ela disse. Fiquei um pouco mais gordinho, né? João Carlos sorriu. Mas sou o mesmo papai, que te ama muito. Pedro continuava calado, observando. Pedro, você não vai falar com o papai? Incentivou Carla. Por que você foi embora? A pergunta veio direta, sem rodeios, como só as crianças sabem fazer. João Carlos respirou fundo. Havia pensado muito sobre como explicar sua ausência para os filhos. Pedro, o papai ficou doente. Uma doença que fazia eu me comportar mal, ficar triste, brigar com a mamãe. Tive que ir embora para me tratar e não fazer vocês sofrerem. E agora você está curado? Estou me tratando todo dia para ficar bem. E quero muito voltar a ser parte da família de vocês. Pedro considerou a resposta por um momento. Você vai embora de novo? Não quero ir embora nunca mais, filho. Quero ficar perto de vocês para sempre. Ana se aproximou mais, e para surpresa de todos, subiu no colo do pai. Senti sua falta, papai. João Carlos a abraçou, tentando não chorar na frente das crianças. Eu também senti muito sua falta, princesa. Vocês dois são o que mais amo no mundo. A visita durou 3 horas. Eles conversaram, brincaram. João Carlos ouviu sobre a escola, os amigos, as atividades das crianças. Pedro foi se soltando aos poucos, contando sobre o time de futebol, mostrando seus troféus. Ana mostrou seus desenhos, pediu para o pai desenhar com ela. Quando chegou a hora de ir embora, Ana perguntou: Papai, você vem no próximo sábado? Se a mamãe deixar e vocês quiserem, eu venho. Eu quero, disse Ana. Pedro assentiu timidamente. Caminho de volta para Goiânia, João Carlos estava emocionado, mas feliz. Zé, eles me receberam bem. Ana subiu no meu colo. Pedro conversou comigo. Acho que é a esperança real. Claro que há. Você é o pai deles, cara. O amor entre pais e filhos é mais forte que qualquer coisa. As visitas aos sábados se tornaram uma rotina. A cada encontro, João Carlos percebia que a confiança das crianças nele crescia um pouco mais. Pedro, inicialmente reservado, começou a contar sobre seus sonhos, seus medos, suas conquistas na escola. Ana voltou a chamá-lo de papai com naturalidade, pedia conselhos, queria sua opinião sobre seus desenhos. Carla observava tudo com cuidado. Podia ver que João Carlos realmente havia mudado. Ele estava presente, atento, carinhoso com as crianças. Não demonstrava sinais de nervosismo, ansiedade excessiva ou qualquer comportamento que indicasse recaída no vício. Após 2 meses de visitas regulares, Carla tomou uma decisão importante. João, acho que tá na hora de você levar crianças para passar uma tarde com você, sozinho. João Carlos ficou surpreso e emocionado. Sério? Você confia em mim para isso? Estou aprendendo a confiar de novo. As crianças pedem para passar mais tempo com você. Acho que está na hora de dar esse passo. Foi combinado que João Carlos levaria Pedro e Ana para passar um sábado inteiro em Goiânia, conhecer a casa onde ele estava morando, conhecer Zé Felipe e Virginia. As crianças ficaram eufóricas com a ideia. Papai, você mora numa casa grande? Perguntou Ana. Moro na casa de um amigo muito especial, que me ajudou muito. Vocês vão gostar dele. No sábado marcado, João Carlos foi buscar as crianças cedo. Carla entregou uma mochila com roupas extras e lanches. Qualquer coisa, você me liga, disse ela, ainda um pouco apreensiva. Pode ficar tranquila. Vou cuidar bem deles. O trajeto até Goiânia foi cheio de conversas e risos. As crianças estavam animadas com a aventura de visitar a casa grande onde o pai morava. Quando chegaram, Zé Felipe e Virginia os receberam com festa. Haviam preparado atividades especiais para as crianças. Piscina, videogame, filmes, pipoca. Então vocês são os filhos do João Carlos, disse Zé Felipe. Ele fala de vocês o tempo todo. Você é cantor de verdade?
perguntou Pedro impressionado. Sou sim. Quer ver meu estúdio? A tarde foi mágica. As crianças se divertiram na piscina, conheceram o estúdio musical, cantaram com Zé Felipe, brincaram no jardim. Virginia preparou um almoço especial e se encantou com a educação e simpatia das crianças. João, seus filhos são maravilhosos, comentou ela. Se parecem muito com você. Eles são minha vida, Virginia. Tudo o que faço agora é para reconquistar minha família. Durante o almoço, Ana fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Papai, quando você vai voltar para casa? João Carlos ficou sem saber o que responder. Olhou para Zé Felipe, que fez um gesto encorajador. Ana, o papai quer muito voltar para casa, mas preciso que a mamãe tenha certeza de que não vou deixar vocês tristes de novo. Mas você não vai deixar, né, papai? Não vou, princesa. Nunca mais. Pedro, que havia ficado calado, falou. Papai, eu lembro quando você e a mamãe brigavam muito, eu ficava com medo. João Carlos se ajoelhou ao lado do filho. Pedro, eu sei que você ficou com medo, e me desculpa por isso. O papai estava doente, e não sabia como cuidar da família direito. Mas agora aprendi. Agora sei como ser um pai e marido melhor. E você não vai mais brigar com a mamãe? Vou tentar muito não brigar. E se acontecer algum desentendimento, vamos conversar como pessoas adultas. Sem gritar, sem fazer vocês se assustarem. No final da tarde, quando chegou a hora de voltar para Nápoles, as crianças estavam relutantes em ir embora. Papai, podemos vir aqui de novo, pediu Ana. Sempre que a mamãe deixar e vocês quiserem. Durante o trajeto de volta, Pedro fez uma observação que tocou profundamente João Carlos. Papai, você está mais feliz agora. Tô sim, filho, porque estou perto de vocês de novo. Quando chegaram em casa, Carlos esperava ansiosa. Como foi? Perguntou ela. Foi o melhor dia da minha vida em muito tempo, respondeu João Carlos. As crianças contaram animadamente sobre tudo o que fizeram, sobre Zé Felipe e Virginia, sobre a casa, a piscina, o estúdio. Mamãe, o tio Zé Felipe disse que o papai trabalha com ele agora, contou Pedro. Carla olhou para João Carlos, surpresa. É verdade? Zé me ofereceu um trabalho como técnico de som. Estou ajudando ele com as gravações do novo álbum. Isso era novidade para Carla. Ver que João Carlos não apenas estava sóbrio, mas também trabalhando, sendo útil, reconquistando sua dignidade profissional. Foi mais um ponto positivo na avaliação dela sobre a mudança do ex-marido 3. Meses após o primeiro reencontro com a família, João Carlos sentia que era hora de dar um passo mais ousado. Estava há 5 meses sóbrio, trabalhando regularmente com Zé Felipe, mantendo o acompanhamento médico religiosamente. As visitas com as crianças aconteciam 2 vezes por semana, e elas já falavam abertamente sobre querer que ele voltasse para casa. Numa sessão com o Dr. Ricardo, ele compartilhou seus planos. Doutor, tô pensando em propor para Carla que tentemos morar juntos de novo. Como você se sente em relação a essa possibilidade? Animado e apavorado ao mesmo tempo. Animado porque é tudo que quero. Apavorado porque sei que se dar errado desta vez, não haverá uma próxima. Você se sente preparado para os desafios de reconstruir um casamento? Acho que sim. Sei que não vai ser fácil. Carla vai precisar de tempo para confiar completamente em mim. Teremos que reaprender a viver juntos, a ser parceiros, mas estou disposto a trabalhar por isso. Dr. Ricardo considerou que João Carlos estava em condições psicológicas adequadas para dar esse passo. Lembre-se, João Carlos, a recuperação é um processo contínuo. Mesmo voltando para casa, você precisa manter o tratamento, continuar frequentando o AA, não relaxar nos cuidados, com sua sobriedade. Nunca vou relaxar, doutor. Tenho muito a perder agora. João Carlos decidiu fazer a proposta num contexto especial. Era aniversário de Ana, que completava 7 anos. Ele havia pedido autorização para Carla para organizar uma festa surpresa, na casa de Zé Felipe. João, isso não vai ser caro demais para você. Preocupou-se Carla. Carla, quero dar para minha filha a festa que ela merece. Zé tá me ajudando, mas é minha responsabilidade como pai. A festa foi um sucesso. Ana ficou eufórica com a surpresa menos decoração da Frozen, seus personagens favoritos, bolo personalizado, brincadeiras, e o que mais a deixou feliz. Todos os colegas da escola presentes, junto com a família reunida. Durante a festa, Carla observava João Carlos interagindo com as crianças, ajudando na organização, sendo um anfitrião atencioso, via o homem responsável e carinhoso que ela havia se apaixonado anos atrás. No final da festa, quando as crianças estavam cansadas e já havia escurecido, João Carlos pediu para conversar com Carla a sós. Carla, posso falar com você? Eles se afastaram para uma área mais reservada do jardim. João, obrigada por esta festa. Ana ficou muito feliz.
Foi um prazer? Ela merece toda a felicidade do mundo. João Carlos respirou fundo. Era a hora da conversa mais importante de sua vida. Carla, estes meses convivendo com vocês de novo, têm sido os melhores da minha vida. Ver nossos filhos crescendo, sorrindo, chamando-me de papai, não tem preço. João, deixa eu terminar, por favor. Sei que ainda tenho muito que provar para você. Sei que machuquei nossa família profundamente. Mas também sei que mudei de verdade. Não é só questão de estar sóbrio. Eu amadureci, aprendi a valorizar o que realmente importa. Carla ouvia em silêncio. Quero pedir para você me dar uma última chance. Quero que tentemos morar juntos. De novo, reconstruir nossa família. Sei que você tem medo, sei que é um risco. Mas acho que vale a pena tentarmos. João, não precisa responder agora. Pensa com calma. Conversa com as crianças. Elas têm o direito de opinar também. Carla ficou emocionada. Podia ver a sinceridade nos olhos de João Carlos. Você realmente mudou, disse ela. O João Carlos que eu conheci no passado jamais teria organizado uma festa como esta para Ana. Jamais teria colocado as necessidades das crianças na frente das próprias. Aprendi que ser pai e marido não é sobre mim, é sobre nossa família. Carla se aproximou e pela primeira vez em anos, tocou o rosto de João Carlos. Eu também quero tentar, João. Também quero nossa família de volta. A decisão de reconstruir a família não foi tomada de forma precipitada. Carla sugeriu um período de adaptação gradual. João Carlos começaria dormindo na casa deles, alguns dias por semana. Depois aumentaria gradualmente até que se sentissem confortáveis com a convivência integral. Não quero que as crianças passem por mais um trauma se não dar certo, explicou Carla. Concordo completamente. Vamos com calma. Zé Felipe ficou emocionado quando João Carlos contou os planos. Cara, que alegria! Sua família vai ficar completa de novo. Zé, não sei como te agradecer por tudo que você fez por mim. Me salvou. João, você se salvou. Eu só te dei uma oportunidade. O trabalho duro foi seu. Mesmo assim, nunca vou esquecer. E quero continuar trabalhando com você. Sei, Voca, Topper. Claro que o topo. Você é um profissional excelente. Mas agora você vai poder trabalhar em casa, em Anápolis, e vir aqui quando necessário. Virginia também estava feliz com a notícia. Você merece essa felicidade. Construiu sua recuperação com muito esforço. Virginia, vocês sempre serão minha família também. Esta casa sempre será minha segunda casa. As primeiras semanas da transição foram desafiadoras. Joe e Carlos e Carla precisaram reaprender a conviver como casal. Houve momentos de tensão, discussões sobre a educação das crianças, divisão de responsabilidades domésticas, questões financeiras. Mas desta vez, eles enfrentaram os conflitos de forma madura. Quando surgiam desentendimentos, conversavam abertamente, sem gritos, sem ofensas. João Carlos se mostrava paciente, compreensivo, disposto a ceder quando necessário. Carla, se você acha que Pedro deve ter um horário mais rígido para videogame, vamos tentar, dizia ele quando discordavam sobre regras para as crianças. João, não é questão de você concordar comigo sempre. Quero sua opinião, também. Somos parceiros na educação deles. Essa parceria foi sendo reconstruída aos poucos. João Carlos assumiu responsabilidades que havia negligenciado no passado. Levar as crianças à escola, ajudar com lições de casa, participar de reuniões escolares, acompanhar consultas médicas. As crianças floresceram com a presença do pai em casa. Pedro voltou a ter confiança para conversar sobre seus problemas e conquistas. Ana se tornou mais carinhosa e segura. Papai, agora nossa família está completa de novo, disse Ana um dia, durante o jantar. É verdade, princesa, e vai continuar completa para sempre. Um ano após o reencontro na rua, João Carlos estava completamente reintegrado à sua família. Eles haviam se mudado para uma casa maior em Anápolis que o João Carlos conseguiu alugar com o dinheiro que ganhava trabalhando com Zé Felipe. Seu trabalho como técnico de som havia evoluído. Além de trabalhar com Zé Felipe, passou a atender outros artistas da região, construindo uma reputação sólida no meio musical. Chegou até a abrir uma pequena empresa, oferecendo serviços de sonorização para eventos. João, você virou empresário, brincou Zé Felipe. Aprendi que precisava diversificar. Ter apenas uma fonte de renda é perigoso. A estabilidade financeira permitiu que Carla diminuísse sua carga de trabalho e voltasse a estudar. Ela havia começado um curso técnico em enfermagem, um sonho antigo que teve que abandonar quando a família passou por dificuldades. Carla, tenho orgulho de ver você correndo atrás dos seus sonhos, disse João Carlos. Só consegui porque agora tenho um parceiro de verdade ao meu lado. O casamento também havia sido oficialmente restabelecido. Eles fizeram uma cerimônia simples,
apenas com a família e amigos próximos, incluindo Zé Felipe e Virginia. Desta vez é para sempre, disse João Carlos durante os votos. Desta vez temos certeza do que estamos fazendo, respondeu Carla. João Carlos mantinha, religiosamente, seu acompanhamento médico e participação no AH, completou 2 anos de sobriedade e se tornou uma referência no grupo. Ajudando dependentes em recuperação, João Carlos sempre fala pra gente. Um dia de cada vez, contou um membro do grupo para Dr. Ricardo. Ele nos mostra que é possível reconstruir a vida. Dr. Ricardo estava orgulhoso da evolução de seu paciente. João Carlos, você se tornou a pessoa que sempre teve potencial para ser. A diferença é que agora tem as ferramentas para lidar com os desafios da vida. Doutor, posso dizer que sou feliz de novo. Tenho minha família, meu trabalho, minha dignidade, mas nunca vou esquecer que preciso cuidar da minha sobriedade todo dia. 2 anos após o reencontro, João Carlos teve uma ideia que mudaria sua perspectiva sobre sua própria experiência. Ele queria retribuir para a sociedade a ajuda que havia recebido. Zé, você salvou minha vida, agora quero salvar outras vidas. Também, o que você tem em mente? Quero criar um projeto para ajudar pessoas em situação de rua que lutam contra vícios. Usar minha história, minha experiência. Zé Felipe adorou a ideia e se ofereceu para apoiar financeiramente o projeto. Vamos criar uma instituição. Você será o coordenador. Assim nasceu o Projeto Recomeço, uma organização que oferecia acompanhamento médico, psicológico e profissional para pessoas em situação de rua com problemas de dependência. Química. João Carlos recrutou Dr. Ricardo para ser o coordenador médico, Virginia para cuidar da parte administrativa, e vários voluntários que acreditavam na causa. O projeto funcionava numa casa alugada em Goiânia, oferecendo acompanhamento médico e psicológico, casa de acolhimento temporária, profissionalizantes, ajuda na busca por emprego, apoio na reconstrução de vínculos familiares. A ideia é dar para outras pessoas o que vocês deram para mim, uma chance real de recomeçar, explicou João Carlos na inauguração do projeto. O primeiro hóspede do Projeto Recomeço foi Marcos, um homem de 45 anos que João Carlos encontrou numa praça, em situação similar à que ele mesmo havia vivido. Marcos, eu sei pelo que você está passando porque eu passei pela mesma coisa, disse João Carlos. Se você quiser, posso te ajudar. Ver Marcos se recuperando, conseguindo emprego, reencontrando a família, foi uma das experiências mais gratificantes da vida de João Carlos. João, você me deu uma nova vida, disse Marcos, 6 meses depois. Você que construiu sua nova vida. Eu só ofereci as ferramentas. Em 2 anos de funcionamento, o Projeto Recomeço já havia ajudado mais de 50 pessoas a saírem das ruas e se reintegrarem à sociedade. A iniciativa ganhou reconhecimento e apoio de outras empresas e artistas. Zé Felipe fazia questão de divulgar o projeto em suas entrevistas e shows. Às vezes uma pessoa só precisa de uma oportunidade para mostrar seu valor. O João Carlos me ensinou isso. 5 anos se passaram desde aquela manhã de terça-feira, quando Zé Felipe encontrou João Carlos sentado em frente à padaria. A vida de ambos havia mudado profundamente desde então. João Carlos estava comemorando 5 anos de sobriedade, numa festa organizada pelo Projeto Recomeço. Estava cercado por sua família menos Carla, Pedro, agora com 13 anos, e Ana, com 11. E por dezenas de pessoas cuja vida ele havia ajudado a transformar. Pai, estou orgulhoso do Senhor, disse Pedro, que havia crescido e se tornado um adolescente responsável e carinhoso. Papai, você é meu herói, completou Ana, sempre carinhosa. Carla, observando o marido interagir com todos os presentes, refletia sobre a jornada que haviam percorrido juntos. João, você se lembra daquele dia em que me ligou pedindo uma chance? Como esquecer? Foi o dia mais importante da minha vida. Eu tinha tanto medo de te dar essa chance, e eu tinha tanto medo de desperdiçá-la. Você não só não desperdiçou, como transformou nossa história numa fonte de esperança para outras pessoas. Zé Felipe, que havia se tornado não apenas um amigo, mas praticamente um irmão para João Carlos, fez um discurso emocionante na festa. Há 5 anos, eu encontrei um amigo numa situação muito difícil. Hoje, vejo esse mesmo amigo ajudando dezenas de outras pessoas. João Carlos me ensinou que todos merecemos uma segunda chance, e que às vezes um gesto simples pode transformar vidas. Virginia completou. João, você provou que não importa quão fundo a gente caia, sempre é possível se levantar e recomeçar. Dr. Ricardo, que acompanhou toda a jornada, também estava presente. João Carlos é a prova viva de que a recuperação é possível. Mais do que isso, ele prova que podemos usar nossas experiências difíceis para ajudar outras pessoas. Durante a festa, João Carlos recebeu uma surpresa especial. Marcos, o primeiro assistido pelo Projeto Recomeço,
Trouxe sua própria família. Havia reconquistado a esposa e os filhos, e agora trabalhava como voluntário no projeto. João, você me ensinou que recomeçar é possível. Agora quero ensinar isso para outras pessoas também. À noite, quando a festa terminou e a família estava em casa, João Carlos refletiu sobre tudo o que havia acontecido. De morador de rua, a pai de família estável, de viciado a conselheiro de outros dependentes, de desesperançoso a fonte de esperança para outros,